Falaremos agora sobre o aporte térmico propriamente dito. O que é o aporte térmico? O aporte térmico, também chamado de heat input ou energia de soldagem, pode ser definido como a energia fornecida pelo arco de sol da peça de trabalho, que é transformada em calor. Na prática, o aporte pode ser caracterizado como a razão entre a potência do arco fornecida ao eletrodo e a velocidade de deslocamento do arco. Para calculá-lo, pode-se utilizar a equação abaixo. Então, basicamente aqui a gente tem a fórmula do aporte térmico. Nesse numerador aqui, tá, entre os colchetes, nós temos o V, que é a tensão, tá, tensão aplicada. O I é a corrente. No denominador, nós temos a velocidade de deslocamento da soldagem. Tá? E aqui a gente tem um fator multiplicador, tá? Que é uma constante. E esse fator multiplicador é igual a 60. Então, para calcular o heat input, tá, eu uso esse fator aqui de 60. Então, é 60 vezes essa divisão aqui. Tá? Obviamente que o heat input, tá, depende dos parâmetros de soldagem utilizados. Tensão, corrente e velocidade. Então eu tenho que achar uma combinação, tá, de forma entre esses parâmetros, de forma que eu consigo, tá, ter um heat input baixo. Tá? Não muito baixo, tá? A gente vai ver por quê. Mas um heat input limitado, tá, para a soldagem desses materiais, dessas ligas especiais, tá, que são muito suscetíveis a transformações metalúrgicas. Tá? No caso, precipitação de partículas de segunda fase indesejáveis. Então, tem uma faixa de temperatura, tá, que a gente vai ver daqui a pouco, onde eu tenho uma alta probabilidade de ocorrência dessas precipitações, e aí o meu material vai ter um comprometimento em relação não só à resistência mecânica, mas também à resistência dele à corrosão. Porque um dos propósitos de utilizar, e por que se desenvolveu esses aços inoxidáveis duplex e superduplex, é justamente ter um material com uma sinergia entre resistência mecânica, alta resistência mecânica, tá, e alta resistência à corrosão, principalmente em aplicações offshore. Onshore também, mas em menor escala. Aqui embaixo nós temos as variáveis que eu falei. Tá? A corrente elétrica em ampere, tensão em volt, a velocidade geralmente é milímetro por minuto. Tá? Aqui não tem unidade, é um fator constante, 60, vou multiplicar. E o meu heat input geralmente é expresso em kJ por milímetro ou joule por centímetro, tá? Tanto faz. Mas geralmente é apresentado dessa forma. Então, esse cálculo, tá, ele é feito passe por passe de solda. Tá? Seja na raiz, seja no reforço de raiz, seja no enchimento e seja no acabamento. Então, eu tenho que controlar esse heat input em todos os meus passes de soldagem. Tá? E geralmente, quando eu tenho requisito de impacto, que aí eu tenho o heat input como uma variável essencial, tá? Eu tenho uma restrição na faixa de espessura qualificada, justamente para diminuir, tá, o número de passes. Ou seja, se eu não tivesse essa restrição, tá, eu teria uma faixa de espessura qualificada mais abrangente e teria então um número de ciclos térmicos maior. Tá? Então, quando eu tenho esse controle de heat input, né, que é necessário também quando eu tenho requisito de impacto, eu tenho essa faixa de qualificação de espessura, ela mais limitada, tá? Porque tá, a soldagem nada mais é, né, o passe de soldagem nada mais é do que o ciclo térmico. Então, se eu não tiver um controle, um limite, né, eu vou estar impondo ao meu material vários ciclos térmicos. Tá? A característica mais importante
é o que mesmo governa as taxas de resfriamento nas soldas. Portanto, afeta a microestrutura do metal de solda e da ZTA. Tá? No caso, a ZTA é muito mais suscetível à precipitação dessas fases. Tá? O metal de solda é uma menor escala. Tá? Então, o que acontece muitas vezes é que se eu tenho um heat input muito alto, tá? A minha taxa de resfriamento vai ser mais lenta. E aí, justamente por eu ter uma taxa de resfriamento mais lenta, eu vou ter essa região do meu cordão de solda suscetível, tá, a transformações metalúrgicas, a precipitação dessas fases, que estão expostos a uma faixa de temperatura onde ocorrem essas precipitações, tá, que varia em torno de 450 a 650 graus Celsius. Então eu tenho que diminuir o tempo de residência dentro dessa faixa. Então, se eu tenho um heat input muito alto, eu estou transferindo energia de arco muito grande para a peça que está sendo soldada, e consequentemente eu tenho uma taxa de resfriamento mais lenta. E a probabilidade de eu ter precipitação dessas fases é muito grande. Tá? Muitas especificações exigem a medição do aporte térmico durante o processo de qualificação do procedimento, e é considerado uma variável essencial suplementar. Aqui está um exemplo do ASME 9, eu já mencionei aqui. Né? Aqui não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho aqui o QW409, características elétricas, e nas características elétricas eu tenho, tá, o heat input. Tá? Então é uma variável também do ponto de vista de código. Tá? E é crucial quando se vai soldar aços inoxidáveis duplex e super duplex. Meu primeiro trabalho com esses aços, tá, foi na White Martins. Nós pegamos a qualificação de um procedimento para soldagem de uma tubulação onde passava a água do mar, que era para um sistema de refrigeração, se eu não estiver enganado. Dentro do navio eles usavam água do mar para refrigerar algum tipo de processo. Tá? E nos foi apresentado pedaços de tubos que foram soldados fora do Brasil, tá? E uma característica que a gente logo de cara percebeu é que quem executou a solda executou com a técnica de deposição errada. Tá? Os passes estavam todos trançados, tá? Ao invés de terem feito com passes retilíneos, e o que acabou acontecendo é que alguns meses depois as soldas começaram a furar. Tá? Então, nesse sistema de refrigeração que utilizava a água do mar, tá, virou um chuveiro. Tá? Por quê? Porque na técnica de passe trançado, tá, a gente voltando lá para a fórmula do heat input, a velocidade de deslocamento está no denominador. Tá? A técnica de passe trançado tem uma velocidade de deslocamento muito menor do que do passe retilíneo. Né? Consequentemente, eu acabo tendo um heat input muito grande. Então, ali foi um erro básico, né, em relação à técnica de deposição. Então, o heat input foi muito alto e menos de um ano depois o sistema todo falhou, vamos dizer assim. Daqui a pouco iremos falar sobre o aporte térmico para os aços inoxidáveis duplex e super duplex.